Com certeza você já ouviu falar no termo liberdade financeira, mas no vídeo de hoje eu queria passar para vocês uma visão um pouquinho diferente do que é falado aí normalmente. Então já passando direto aqui para o nosso slide, a gente vai abordar o assunto liberdade financeira com uma visão um pouco diferente do assunto. Então antes de mais nada, a gente tem que entender qual que é o grande intuito da gente investir. O grande intuito da gente investir é ter tranquilidade, então a gente construir um patrimônio que lá na frente a gente tenha tranquilidade para viver. A gente tem a proteção desse patrimônio que a gente construiu ao longo do tempo, né? Então você trabalhou, foi criando esse patrimônio, e o intuito da gente investir ele é a gente proteger esse patrimônio que foi gerado ao longo de todos esses anos de investimento. A gente tem uma segurança também, né? O terceiro tópico aqui. Caso você tenha algum imprevisto, algo que possa comprometer a sua família ou comprometer a sua vida, você ter o dinheiro para poder resolver esse imprevisto. Então você tem uma segurança que você tem esse dinheiro que vai resolver qualquer problema que possa aparecer. E não menos importante, a liberdade, que é o tópico que a gente está abordando aqui hoje. Então a liberdade, ela vai ser a liberdade para o quê? Para você trabalhar com o que você quiser. Então vamos supor que hoje você tem um emprego que você depende desse emprego para comprar suas coisas, pagar suas contas e etc. Uma vez que você tem a liberdade financeira, você pode trabalhar com o que você quiser. Então você pode simplesmente sair desse emprego que você não gosta, que você não quer trabalhar mais, e buscar trabalhar com o que você quiser. Então você pode também trabalhar quantas horas você quiser. Então uma vez que você já tem o dinheiro, já tem um patrimônio que consegue te sustentar, você não necessariamente precisa trabalhar 12, 15 horas por dia. Você pode trabalhar o quanto você achar necessário. Trabalhar 8, vai ter gente que vai ter que trabalhar menos, trabalhar 4 e etc. A grande questão aqui é que você pode escolher o quantas horas você vai trabalhar por dia. Fora isso, você vai ficar mais livre para praticar os seus hobbies livremente. Então, vamos supor que você gosta de jogar bola, gosta de jogar tênis, ir na academia, algo do tipo. Então, você não vai ficar muito preso quanto a horários e quanto a trabalho para você praticar os seus hobbies. Você vai ter mais liberdade para isso. Você vai poder comer o que você quiser, porque isso é uma meta de muitas pessoas, né? Você poder ir no mercado e comprar o que você quiser sem olhar o preço. Ah, hoje eu quero comprar uma coisa diferente aqui no mercado. Ou então ir num restaurante, você pegar e ir num restaurante chique e nem olhar o preço, comer, beber o que você quiser lá, o que der na telha na hora, e nem olhar o preço e só simplesmente comprar, porque você tem essa liberdade de pagar um restaurante, algo do tipo. E por fim, você viajar quando você quiser, né? Pra onde você quiser. Então você não ficar naquela, eu quero viajar para os Estados Unidos, mas o dólar tá muito caro. Ah, mas aí a passagem de avião é muito cara, eu vou ter que parcelar em 12 vezes, aí eu vou fazer uma parcela que vai comprometer meu orçamento e etc. Sem você ficar nessa neura, você ter a liberdade financeira é você ter a liberdade de você escolher. Então você ter a opção de escolher de, agora eu vou, em maio eu vou para os Estados Unidos, e isso não vai comprometer nem um pouco o seu patrimônio, né? Você não vai ficar preocupado com o preço do dólar, com o preço da passagem aérea, com o preço dos passeios que você vai fazer lá e etc. Então isso que é ter liberdade financeira, é você ter a opção para escolher fazer o que você quiser. Também não caiam essa falácia, né, que as pessoas falam de que quando você tem a liberdade financeira, você simplesmente não vai fazer mais nada. Ah, então agora eu vou só viajar, não vou trabalhar, não fazer mais nada. Acaba que fica um pouco monótono, né? Imagina o cara que viaja toda hora. Uma coisa que você faz toda hora acaba perdendo a graça, então não seria tão legal. Então não cai muito nessa falácia de que agora você tem a liberdade financeira, você não vai fazer mais nada. Eu acredito que todo mundo tem que continuar trabalhando, sendo útil para a sociedade, né? Gerando algum tipo de valor, mesmo que não seja pelo dinheiro, mas pelo trabalho em si. E claro, com um pouco mais de liberdade, você fazer as coisas que você gosta e que você quer fazer no momento. O que você ouviu até agora provavelmente é o que você já sabia, você já ouviu dizer em algum lugar por aí. Eu vou trazer aqui agora uma visão diferente sobre o que é a liberdade financeira. Normalmente as pessoas, quando elas falam sobre liberdade financeira, elas falam de maneira binária, né? Então, ou você tem a liberdade financeira, ou você não tem essa liberdade financeira. Ou é 1 ou é 8 ou 80. E é aqui que eu trago o meu ponto diferente. Na verdade, a gente também pode entender a liberdade financeira como um processo. Então vamos pensar, à medida que você acumula um pouco mais de patrimônio, você também pode se considerar um pouco mais livre. Trouxe até um gráfico aqui para vocês para ficar mais fácil de ilustrar. Então aqui no gráfico a gente tem o nosso patrimônio e aqui no eixo de baixo a liberdade. Então conforme a gente vai acumulando mais patrimônio, a nossa liberdade vai crescendo. Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, vamos pensar um cara que ele não tem dinheiro nenhum, ele não tem nenhum patrimônio. Esse cara ele não é nem um pouco livre, porque ele depende do trabalho dele para poder pagar as contas do mês, se alimentar e etc. Mas vamos lá, vamos pensar o cara que ele já acumulou um pouquinho de patrimônio, ele tá longe ainda da liberdade financeira, que é o que a gente falou lá atrás, né? A gente falou agora no slide anterior, mas ele já conseguiu acumular dinheiro suficiente para a reserva de emergência dele. Então ele tendo uma reserva de emergência, ele já é um pouquinho mais livre do que o cara que não tinha nada. Porque o cara que não tinha nada, ele depende 100% do trabalho dele para pagar as contas dele, para sobreviver e etc. O cara que tem reserva de emergência já não.
Ele já tem uma reserva, caso aconteça algum problema, ele já tem dinheiro para bancar. E vamos pensar, vamos supor que esse cara ele tenha um trabalho, né, que ele não gosta e ele quer fazer uma transição de carreira. O cara que depende totalmente do serviço lá, que não tem um patrimônio, ele não pode fazer isso. Já o cara que ele não tem a liberdade financeira, mas ele já tem uma reserva de emergência aqui, ele já tem um pouco mais de liberdade e ele pode fazer essa transição de carreira. Vamos supor que ele tem uma reserva de emergência de 12 meses, ele consegue ter um dinheiro para custear a vida dele enquanto ele tá fazendo essa transição de carreira até ele começar a ganhar dinheiro nessa nova carreira dele. Então ele já é um pouco mais livre do que ele era antes. E isso vai sendo um processo como um todo, né? Então conforme você vai acumulando mais patrimônio, esse seu patrimônio ele vai custeando a sua vida sempre do mais básico pro mais supérfluo, você vai ficando mais livre. Então vai chegar um momento que o seu patrimônio ele vai começar a custear suas contas básicas. Então você está um pouco mais livre ainda, porque você já tem a sua reserva de emergência e o seu patrimônio ainda custeia suas contas básicas. Então você vai deixar de ficar preocupado se você vai pagar a sua conta de luz, a sua conta de água, a conta de internet, que são as contas básicas. Você vai deixar de ter essa preocupação, porque se um dia você não estiver trabalhando, você perdeu seu emprego, alguma coisa do tipo, o seu patrimônio já custeia isso. Então você já é um pouquinho mais livre. E assim por diante. Então, aos poucos, conforme você acumula patrimônio, daqui a pouco o seu patrimônio ele começa a bancar os supérfluos, que é o exemplo que a gente teve ali do restaurante, né? De ir num restaurante, comprar o que você quiser, não olhar os preços e comer no restaurante, comer fora. E aos poucos ele vai aumentando esse nível. Então, daqui a pouco chega no lazer. Então, você poder pegar uma quarta-feira à tarde, eu vou jogar vôlei, que seja, qualquer coisa do tipo. Se você tiver um patrimônio que ele sustenta a sua reserva de emergência, ele sustenta suas contas básicas, ele sustenta o supérfluo, muito provavelmente você vai poder fazer isso. Você não vai ficar tão dependente do seu trabalho, entendeu? Então você vai conseguir usar o seu patrimônio para ter lazer. E por fim, por último, né, que aqui seria assim a liberdade financeira que as pessoas tanto falam, que é, voltando aqui, né, no outro slide, seria o tem ou não tem, né, a questão binária aqui seria já o tem, né? Então, até agora, onde a gente estava falando aqui, até o lazer aqui, a pessoa que pensa de forma binária, que nem eu falei aqui, a pessoa não tem a liberdade financeira. Porém, pensando desse jeito aqui, ela já era um pouquinho mais livre. Aqui, chegando nos sonhos, aí sim ela já chega ali no tem, ela tem a liberdade financeira. Aqui nos sonhos, um exemplo legal seria, por exemplo, sei lá, o cara quer fazer um Ironman. O Ironman tá na moda agora, né? O pessoal gosta de fazer triatlo agora. O cara que não tem a liberdade financeira, ele não vai conseguir simplesmente largar tudo, começar a treinar natação, corrida, bicicleta todos os dias pra fazer um Ironman. Comer, se alimentar, né? A alimentação é cara, comer, a comida é cara e etc. Então, o cara que ele tem um patrimônio muito, muito elevado e que ele tem a liberdade financeira, ele já consegue perseguir esse sonho dele. Mas percebe que isso tudo é um processo. O cara não tá do dia pra noite, ele tá lá no triatlo já realizando o sonho dele. Ele foi com uma escadinha nesse processo de liberdade financeira. E essa abordagem, ela é reconfortante para o nosso psicológico, uma vez que a gente tem a sensação de progresso. Então, uma vez que você pensa de forma binária, ou você tem ou você não tem, você chegar na liberdade financeira é uma coisa muito distante. Então, você aqui, sem patrimônio nenhum, para você chegar aqui, na liberdade completa, é um caminho muito distante, é uma coisa muito distante para você, pro seu cérebro falar que você consegue atingir. Mas uma vez que você pensa dessa forma de processo, é muito mais reconfortante. Por quê? Porque nada motiva mais que o progresso. Então, quando você não tem nada e você conquista a sua reserva de emergência, você progrediu. Quando você tem a sua reserva de emergência e você conquista suas contas básicas, você progrediu mais um pouco. E você sempre progredindo, pro seu psicológico é muito reconfortante. Você vai reafirmando esse ato que você vem fazendo. Então, você vem investindo todos os meses e sempre que você atinge um patamar maior de liberdade, você vai confirmando que esse ato ele teve uma recompensa, né? Ele valeu a pena no final das contas. Então esse progresso, ele sempre vai motivar a gente. E é por isso que é tão importante a gente entender a liberdade financeira como um processo e não como uma coisa binária. Certo, pessoal? Essa foi a visão um pouco diferente que eu queria passar para vocês sobre a liberdade financeira. Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima.